Olá, meus queridos, o meu bom dia a todos vocês. Manhã de segunda-feira, vamos agora estudar a nossa lição. A nossa lição de hoje fala sobre o amor de Abraão por todos. Temos aqui uma mensagem maravilhosa no capítulo 18, 16 a 33 de Gênesis, tá? Convido você, claro, a estudar a sua lição, a estudar esse capítulo da Bíblia. Certamente você será, assim, muito abençoado com a leitura, né? Mas não deixe de participar conosco, participar comigo e com todos que estão aqui na nossa sala, né? Esta sala é muito maravilhosa porque todos os dias nós estudamos a palavra de Deus juntos, tá? Eu oro com vocês neste momento, vamos pedir a bênção de Deus pelo nosso estudo e por cada um de nós também. Oremos. Deus, nosso Pai maravilhoso, neste momento estamos aqui juntos, Senhor Deus. É claro que nós não estamos fisicamente juntos, mas no Espírito de Cristo nós estamos com um único objetivo, que é estudar a Tua Palavra. E que o Senhor estejam com todos e rogamos, Pai querido, que nos abençoe com entendimento e da Tua Palavra e também, Senhor Deus, uma bênção especial por cada família que é representada nesta sala. Que o Senhor estende a Tua mão, abençoando, estende a Tua mão para proteger, para guardar, para salvar, querido Pai, a cada um, e rogamos que o Senhor permaneça com o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem, meus queridos, o amor de Abraão por todos, né? A nossa lição de hoje, como eu disse para vocês, vem falando aqui sobre essa característica maravilhosa, entre tantas outras que existia na vida desse homem, do patriarca de Deus, Abraão, que serve muito bem como exemplo para cada um de nós, ok? E aqui conta para nós a história, nesse capítulo 18 do livro de Gênesis, queridos, que houve um momento em que o próprio Deus, o Senhor, ele ficou assim, sem querer revelar para Abraão a intenção pelo qual ele havia descido exatamente para fazer a destruição, né, das duas cidades, Sodoma e Gomorra, porque ali, como nós estudamos ontem, nós vimos que o pecado ali naquelas duas cidades, queridos, era pecado assim bem escancarado mesmo, né? Pecado muito vergonhoso, né? A sensualidade imoral, sabe, queridos, ali era praticado assim de forma escancarada, né? Não havia respeito ali, nem idoso, nem os jovens, né? A criança, não havia respeito por ninguém, tá? E isso sem falar que a violência, né, havia tomado conta, né, a falta de consideração, de amor de uns para com os outros. E então, queridos, chegou um momento que ficou assim intolerável, insuportável. Quer dizer, o universo não suportava, contemplava não suportava a contemplar a situação que era vivenciada ali nessas duas cidades. Os anjos tinham vergonha, não é, daquilo que se era praticado ali. Então Deus chegou um momento que não tolerava mais, né? E então, queridos, quando Deus revelou para Abraão o plano que Deus já tinha para destruir aquelas cidades, para que elas, sabe, não viesse aí ser uma influência, né, para outras cidades também, e vir aí, quem sabe, a ser necessário que muitas outras fossem destruídas. Abraão, naquele momento, queridos, ele intercedeu, tá? Mesmo sabendo que a cidade aquelas duas cidades, na verdade, era ímpia, cidade que,
sabe, a impiedade imperava ali, pecado imperava. Então, mesmo assim, Abraão intercedeu, né, suplicando a Deus: Senhor, se houver 50 justos aqui, o Senhor destruiria a cidade por amor aos 50 justos. Interessante aqui, queridos, é que Abraão, ele conhecia a Deus, conhecia o amor de Deus, a justiça de Deus, e ele sabia muito bem que esse Deus era um Deus muito compassivo, misericordioso. Por isso ele fez essa intercessão. Imagina uma cidade grande, né, como eram aquelas duas cidades grandes, né? Quem sabe ali havia muito mais de 200 mil habitantes ali nas duas cidades, mas ele na intercessão, ele pede a Deus, suplica a Deus, ora a Deus, que em 50 pessoas ali que fossem encontrados, que respeitavam os mandamentos de Deus, sabe, pessoas de caráter, né, moral, que, sabe, tinha um amor para com o próximo também. Se Deus encontrasse ali 50 pessoas, se ele destruiria a cidade, né? E depois ele foi reduzindo, né? Porque à medida que ele começava a imaginar, e ele conhecia muito bem aquela cidade, e ele até mesmo começava a duvidar que fosse encontrado ali 50 pessoas com essa condição. Então ele foi ali regredindo a quantia, né? E chegou ali até 10. Tá? E se eu encontrar aqui 10 pessoas justas aqui na cidade? E então, queridos, chegou ao limite máximo, né? 10. E então Deus, ele interviu ali na destruição porque não foi encontrado, tá? Mas o ponto-chave aqui da nossa lição, queridos, é que o amor a Abraão pela humanidade, pelas pessoas, era um amor incondicional. Como é que eu digo incondicional? Era um amor que não limitava apenas parentes, não limitava apenas pessoas, quem sabe, da sua etnia que moravam ali, da sua o conterrâneo, né, pessoa que fosse também hebreu como ele. Não tinha essa limitação. Abraão amava todas as pessoas de igual modo. Não importava se era a raça, ou se era homem, se era mulher, ou se de variadas culturas. Então, Abraão não se limitava a apenas um grupo de pessoas, mas ele amava todas as pessoas, tá? Desde o maior ao menor, ou seja, desde o rei ao mais humilde, tá? Tanto é que tempos anteriores Abraão havia enfrentado uma guerra, né, em defesa dos dois reis de Sodoma e Gomorra. E Abraão venceu estas guerras. Tá? Então, aqui vem mostrando para nós, queridos, que Abraão conhecia a Deus e ele sabia que Deus poderia mudar a vida das pessoas quando elas abriam o coração, quando elas aceitavam a Deus, aceitavam a Cristo, aceitavam o plano redentivo, aceitavam a graça de Deus. E por isso que Abraão, por ele conhecer a Deus e saber que Deus era clemente, misericordioso e compassivo, era que ele intercedia, porque ele sabia que Deus poderia perdoar alguém que fosse encontrado ali com essa característica de arrependimento. Ok? Muito bem. O Senhor disse, o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado e o seu pecado é gravíssimo. Então, como eu disse para vocês, quando Deus revelou para Abraão que ele o havia descido para responder o clamor que havia ali contra aquelas duas cidades, da impiedade e
da gravidade do pecado que eram ali cometido. Então, queridos, Deus estava dizendo que ele veio com essa finalidade, né? Com grande humildade e reverência, Abraão ele dirigiu seu pedido a Deus. Longe de ti fizeres tal coisa, matar o justo junto com o ímpio. Então Abraão ele tinha um conhecimento profundo de Deus. E aqui para nós chegarmos, queridos, ao final desta nossa lição de hoje, segunda-feira, eu quero mencionar aqui 2 pontos importantes. O primeiro deles, nós precisamos, ó Deus, necessitamos de conhecer a Deus. Tá? Agora, quando eu digo conhecer, não é simplesmente ter alguma informação, sabe, da existência de Deus. Ou seja, alguém me falar, né, que Deus existe. Tá? Mas esse é um conhecimento que nós precisamos ter, sabe, um conhecimento profundo pela palavra de Deus. Nós precisamos ter um vínculo com a palavra de Deus para conhecer a Cristo, quem é Deus dentro da Bíblia Sagrada. Tá? Esse conhecimento, queridos, precisa ser um conhecimento experimental, individual, onde eu, indivíduo, experimento esse Deus maravilhoso. Tá? E não simplesmente assim por informação. Mas você precisa experimentar. Então, esse conhecimento que Abraão tinha de Deus era um conhecimento experimental, que Abraão tinha essa experiência com Deus, de conhecimento de Deus bem de perto. Tá? É por isso que ele fez essa intercessão. Tá? O outro ponto aqui que eu quero chegar, queridos, é que quando você conhece a Deus, ou seja, você só indica uma pessoa, né, ou indica o profissionalismo de uma pessoa para executar um serviço, quem sabe para um amigo, para um conhecido, se você realmente conhece. Não dá para você chegar para uma outra pessoa e dizer assim, olha, eu recomendo fulano de tal para executar, né, esse serviço que você precisa, uma vez que você não conhece nem a pessoa e nem tampouco o profissionalismo dele. Tá? Nesse caso aqui espiritual com Deus, queridos, nós também precisamos ter esse conhecimento profundo de Deus, e não há outra fonte, queridos, para conhecermos se não for por meio da palavra de Deus, por meio da Bíblia Sagrada. Tá? É a Bíblia que revela. Jesus, por exemplo, disse, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Tá? Então, por isso eu digo a você, examine as Escrituras, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, ore a Deus pedindo para que Ele possa te iluminar, para você ter aí um conhecimento mais profundo de Deus. Tá? Aí você tendo essa experiência de conhecimento com Deus, aí é óbvio, queridos, que aí você pode interceder, tá? E mostrar para outras pessoas o que Deus é capaz de fazer. Entendeu? É exatamente isso que Abraão, por isso que Abraão, ele fazia essa intercessão, ele intercedia porque ele conhecia a Deus. Tá? E ele sabia que assim como Deus pôde fazer tão grande obra na sua vida, o poderia fazer na vida de qualquer uma outra pessoa. Nós precisamos conhecer o amor, a graça, o perdão, a misericórdia, a pessoa amada do nosso grande Deus. Isso pela fé no estudo da sua palavra, ok? Então, queridos, fica aqui a nossa lição de hoje, né? Que Deus realmente possa nos abençoar poderosamente com esta lição, com a sua palavra, que realmente nós possamos também ser pessoas intercessoras para tantas outras, né, que precisa ser salvo, tá? Se não for pela sua ajuda,
pela sua intercessão, pela sua súplica, para que Deus possa salvar, dificilmente essa pessoa será salva. Além de intercedermos também, precisamos mostrar para ela, ter um contato com ela e dizer que estamos orando por ela, e certamente Deus tem um plano especial para ela, assim como Ele tem por mim e por você. Tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus e até a nossa lição com o novo vídeo de amanhã, se Deus quiser.